A Fossa das Marianas, no oeste do Oceano Pacífico, é o lugar mais profundo do nosso planeta. Se você jogar uma pedra na água, ela percorrerá 11 mil metros antes de tocar o fundo, mas ao contrário do seu corpo, a pedra não sofrerá consequências desagradáveis. Afinal, ela não é afetada por toda aquela enorme pressão que aumenta quanto mais fundo você vai. Mas então, o que aconteceria com seu corpo no fundo da Fossa das Marianas? Coloque seus pés de pato, é hora de mergulhar. Prenda a respiração. Você está 1,5 metro abaixo da superfície e ainda está bem confortável ali. Afinal, está acostumado a essa profundidade. É a mesma de quando mergulha na piscina, ou talvez na praia, ao observar peixes exóticos nadando perto do fundo. Mas você está focado em chegar no ponto mais profundo da Fossa das Marianas, a Depressão Challenger. Então, continua avançando. 10 metros. É onde você começa a sentir um desconforto. Aqui a pressão sobre o seu corpo duplicou. Seus ouvidos e pulmões estão um pouco doloridos. Isso acontece porque as pessoas têm muitas bolsas de ar no corpo. E sob pressão, essas bolsas diminuem de volume, e você sente isso. Mas não se preocupe, seus órgãos não são feitos de metal. Eles são flexíveis o suficiente para suportar ainda mais pressão do que isso. Você deveria se preocupar a essa profundidade com um tubarão branco. Se ele quiser devorá-lo para o jantar, você está com problemas piores do que a alta pressão. É por isso que é melhor continuar mergulhando. Em torno de 20 metros embaixo d'água é onde você vai precisar de uma lanterna e cilindros de ar conforme for ficando sem fôlego. Os raios do sol mal chegam até aqui e é bem escuro. Pelo mesmo motivo, você está ficando com frio. Que tal colocar uma roupa térmica, aquela que os mergulhadores costumam vestir? Ah, agora está melhor. Mesmo que você se sinta mais aquecido, seus ouvidos estão começando a doer. Muito! E seus pulmões estão quase 3 vezes menores do que o tamanho normal. Isso pode ser arriscado para um mergulhador não treinado. Mas você é corajoso o suficiente. E agora já está a uma profundidade de 30 metros. Somente mergulhadores profissionais vão a um ponto desses sem equipamento especial. A pressão aqui é 3 vezes maior do que a da superfície. Algo estranho começa a acontecer com seu corpo, e não parece com nada que você já tenha sentido antes. E a razão é seu cilindro de ar. O ar comprimido dentro dele é basicamente nitrogênio, 78%, e oxigênio, cerca de 21%. Mas naquela profundidade, o nitrogênio se torna meio tóxico. Ele pode levar você a fazer coisas estranhas, tipo esquecer que está debaixo d'água e tirar a máscara de oxigênio. Mas se você levar cilindros com mais oxigênio, a tontura e outras sensações estranhas passarão. 60 metros abaixo da superfície. A pressão aqui é 7 vezes maior do que em terra firme. Agora até mesmo o oxigênio não é mais seguro. Você tem que respirar um pouco de gás hélio também. Uma descida certeira até a profundidade de 214 metros. Essa marca é o recorde mundial do mergulho livre, Herbert Nietzsche. Certa vez conseguiu chegar a essa profundidade sem nenhum equipamento especial ou cilindros de ar. Depois disso, recebeu o título de O Homem Mais Profundo da Terra. Em 2012, ele tentou quebrar seu próprio recorde e mergulhou uma profundidade de mais de 250 metros. Mas isso não fez bem para a saúde dele. De qualquer forma, se você tivesse treinado para aprender a respiração por tanto tempo, provavelmente teria poucos problemas agora. A essa distância da superfície, é preciso começar a olhar ao redor novamente, pois pode haver tráfego intenso. Os submarinos viajam a essa profundidade e você com certeza não quer colidir com nenhum deles. Alguns metros mais ao fundo e você atingiu os limites da média do corpo humano. Ao mesmo tempo, experimentos em laboratório provaram que os humanos podem suportar pressões ainda maiores. Funcionou assim. Um mergulhador entrou em uma câmara especial do tamanho de uma sala. Os cientistas simularam alta pressão, comparável à de um mergulho profundo dentro dela. Dessa forma, descobriram que uma pessoa treinada pode suportar uma pressão semelhante à de uma profundidade de 500 metros. Mas o mergulhador não podia simplesmente sair da câmara após o término do experimento. Com a alta pressão, gases como nitrogênio, hélio e outros se acumulam no corpo. E se você normalizar a pressão de uma só vez, eles se transformam em bolhas. As consequências são, no mínimo, extremamente desagradáveis. Então é preciso subir gradualmente. Assim os gases podem sair do corpo de forma natural. Às vezes, um mergulho leva alguns minutos, mas chegar à superfície se estende por muitas horas. Tudo por uma questão de segurança.
Ok, agora você tem que colocar um traje especial. Caso contrário, não conseguirá mergulhar mais fundo. Ele pode protegê-lo a uma profundidade de até 700 metros. A roupa é vedada e a pressão interna é exatamente a mesma que na superfície. Mas logo logo essa proteção já não é mais suficiente. É preciso de um novo meio para continuar a descida, que é o submarino Triton 6600. Agora que você está sentado dentro de uma grande máquina de ferro, tem a sensação de estar dirigindo um carro. Só que este veículo vale 5,5 milhões de dólares. Você certamente não quer batê-lo, então tome cuidado. Você atingiu uma profundidade de 2.000 metros. Nem pense em sair do submarino. A pressão aqui é 200 vezes maior do que na superfície. Seu corpo simplesmente não sobreviveria a essa experiência. Ainda faltam cerca de 9.000 metros para alcançar o fundo da Fossa das Marianas. Se você se teleportasse bem ali, uma enorme coluna de água com quase 11 quilômetros de altura o pressionaria com toda a força. Seu passeio turístico terminaria antes de começar. Mesmo os submarinos pressurizados não conseguem suportar esse tipo de força. Grandes máquinas metálicas explodem como balões de ar. No momento, as pessoas só exploram o fundo da Fossa das Marianas com a ajuda de robôs e drones. Uma dessas máquinas é o Nereus, um veículo subaquático autônomo que foi construído especificamente para mergulho em alto mar. Ele é capaz de suportar pressões 1000 vezes maiores do que as da superfície e atingir uma profundidade de quase 11.000 metros. Em maio de 2009, o Nereus chegou ao fundo da Depressão Challenger, que é o ponto mais profundo conhecido do nosso planeta. Graças a essa máquina e suas 2 câmeras, foi possível assistir ao que acontecia naquela enorme profundidade. Mas pessoas também já estiveram na Depressão Challenger. Em 1960, o batiscafo Trieste desceu até o fundo. A embarcação transportava 2 tripulantes. Infelizmente, eles não conseguiram ver bem os arredores, pois havia somente uma pequena janela nele. Isso o ajudou a reforçar a estrutura da embarcação. Além disso, para suportar aquela pressão incrível, as paredes de ferro do batiscafo tinham 13 centímetros de espessura. Mas quando os exploradores alcançaram o fundo do oceano na Depressão Challenger, um dos vidros da janela quebrou. Felizmente, ele ainda conseguiu passar cerca de 20 minutos no fundo do mar e então subir à superfície. Mas existem criaturas vivas acostumadas a condições tão incríveis. O peixe caracol de Mariana, por exemplo, vive a uma profundidade de 7.300 metros. Até mesmo o fundo da Fossa das Marianas é habitado por bactérias e vírus. Esses seres estão acostumados a baixas temperaturas e alta pressão. E seu alimento é todo tipo de matéria orgânica que afunda e chega até essa parte do oceano. As pessoas também conseguem sobreviver em outras condições extremas. Por exemplo, no espaço, que é um vácuo. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, lá não é frio. E também não é tão denso quanto o ar ou a água. É por isso que você perderia o calor do corpo muito lentamente. Mas vamos pensar em um experimento. Normalmente a água ferve a 100 graus. Digamos que você coloque um copo de água em uma câmara especial e baixe gradualmente a pressão. Quanto mais baixa ela for, mais baixa será a temperatura que a água precisa para ferver. Você é constituído de 70% de água. E como o espaço é um vácuo quase absoluto, a pressão lá é extremamente baixa, próxima do zero. E agora, pense no que pode acontecer com seu sangue muito líquido. Acho que você consegue imaginar as consequências. Ai! Além disso, seus órgãos internos começariam a se expandir. Mas isso não é um problema, pois seus tecidos são flexíveis e conseguem suportar uma experiência assim. O principal problema seria a falta de oxigênio. Sem ar, você logo perderia a consciência. Se a equipe de resgate conseguisse chegar em até 1 a 2 minutos, você ficaria bem. Mas existem organismos vivos que podem sobreviver mesmo lá. Uma espécie bacteriana se desenvolveu no espaço sideral, perto da Estação Espacial Internacional, por 3 anos. Essa bactéria não se importa com o vácuo e a falta de oxigênio. Ela até conseguiu sobreviver à forte radiação solar e merece com razão o título de bactéria mais resistente do mundo. Este é um dos locais mais intrigantes do mundo. Coberto pela escuridão e quilômetros abaixo d'água, esse ambiente hostil abriga algumas criaturas e fenômenos estranhos. Estamos falando da Fossa das Marianas, a fossa oceânica mais profunda da Terra, e talvez por isso a mais difícil de se explorar. As condições são arriscadas, então não é possível explorar o local sem equipamentos apropriados. Mas o que aconteceria se jogássemos uma bola de aço lá dentro?
Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre este lugar. Como é que se descobriu este buraco profundo no oceano? O HMS Challenger identificou ele em 1875. O navio tinha equipamentos avançados para a época, mas não eram suficientemente bons para explorar totalmente o local. Algumas décadas depois, em 1951, outro navio, o HMS Challenger 2, voltou à localização melhor equipado. A embarcação tinha uma ecossonda e conseguiu tirar medidas precisas do que parecia ser o ponto mais profundo da superfície do nosso planeta. Se pudesse olhar para a fossa em uma imagem 2D, você veria que ela mede aproximadamente 2.500 km de comprimento por 69 km de largura. Ela também se parece com uma cicatriz com formato crescente quando é observada de cima. Nada fora do comum até agora, né? Bem, se esticarmos um fio da superfície do oceano até o ponto mais profundo da fossa, ele medirá incríveis 11 quilômetros. Se pudéssemos deslocar o Monte Everest, que é a montanha mais alta da Terra, para tampar a Fossa das Marianas, não seria suficiente. O monte cairia por pouco mais de 1 quilômetro. Por ser tão profunda, a Fossa das Marianas é praticamente coberta pela escuridão, já que a luz não consegue entrar em pontos tão distantes da superfície. A temperatura também não é muito agradável, apenas alguns graus acima do ponto de congelamento. Mas o que é mais perigoso por lá é a pressão da água. No seu ponto mais profundo, a quantidade de pressão é cerca de 1000 vezes mais alta que a pressão atmosférica padrão. Poucas pessoas tiveram coragem de tentar descer pela Fossa das Marianas. Na verdade, a primeira tentativa organizada ocorreu mais de 60 anos atrás. Ela foi feita por Jacques Piccard e Don Walsh em um submersível. Eles passaram cerca de 5 horas descendo e meros 20 minutos no fundo. Infelizmente, não conseguiram tirar nenhuma foto. Antes de esses dois cientistas conseguirem descer, especialistas acreditavam que havia pouca chance ou nenhuma de ter vida lá embaixo, considerando as condições extremas e a forte pressão. Mas enquanto estavam no fundo, o refletor do submersível iluminou uma criatura, e ela era muito achatada. Como você pode imaginar, os recursos lá embaixo são muito escassos. Que tipo de criaturas vivem lá? E como elas conseguem sobreviver considerando a hostilidade do ambiente? Surpreendentemente, há muitas espécies vivendo na Fossa das Marianas. Algumas dessas criaturas dependem de substâncias químicas para sobreviver, como o metano e enxofre, enquanto outros tipos de peixes se alimentam de espécies marinhas, que, bem, são mais fracas que eles na cadeia alimentar. As criaturas mais comuns encontradas lá são os xenofóforos, antípodes e pequenos pepinos do mar. Alguns se adaptaram endurecendo a pele, usando o alumínio presente na água do mar. Criaturas menores, como micróbios, se adaptaram comendo substâncias químicas emitidas quando a água do mar bate nas rochas. Elas consideram o peixe-caracol das Marianas o maioral de lá, em termos de vida selvagem. Esse peixe é pequeno, tem de 8 a 23 centímetros, translúcido e sem escama alguma, mas é o maior predador daquela área. É por isso que algumas pessoas começaram a acreditar que o antigo megalodonte pode ainda estar vivendo lá. Mas quem é esse tal megalodonte? Você pode estar se perguntando. Ele foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta, basicamente o maior e mais voraz tubarão que já viveu por aqui. Cientistas acreditam que ele foi extinto há algum tempo, e a ideia de que ele ainda pode estar escondido na Fossa das Marianas não tem muito embasamento científico. O megalodonte precisaria ter aprendido a navegar na total escuridão. Então ele teria bioluminescência ou teria que evoluir para que seus olhos ficassem maiores. Outra coisa, por ser praticamente do tamanho de um ônibus escolar, ele precisaria comer muito, e micróbios e pequenos peixes caracóis não seriam suficientes. Se uma bola de aço fosse jogada dentro da fossa, o que aconteceria? Será que a bola seria forte o suficiente para aguentar tamanha pressão? Vamos fazer uma análise científica aqui. Considerando que é uma bola de aço sólida, a pressão encontrada no fundo da fossa não seria suficiente para afetá-la e causar algum dano permanente. Ela levaria 12 minutos para chegar ao fundo do oceano. E a temperatura? Bem, parece que a diferença de temperatura entre a superfície e o fundo da fossa é considerável, uma diferença de cerca de 30 graus Celsius. Então isso faria a bola encolher um pouco, mas assim que ela voltasse para a superfície, voltaria ao normal. Se a bola ficasse presa lá embaixo, será que a corrosão a afetaria? Bem, a corrosão do aço depende muito da quantidade de oxigênio da água, e essa quantidade permanece constante em profundidades maiores que 5 km. Vou te poupar dos cálculos, mas o aço levaria mais de 10.000 anos para enferrujar totalmente no fundo do mar.
Agora, não consigo parar de pensar no seguinte: o que nós, humanos, precisaríamos para conseguir sobreviver em profundidades tão grandes? Vamos analisar o que foi usado no passado para explorar esse local misterioso, uma coisinha chamada espuma sintática. Por quê? Pois esse é o único material que pode flutuar e resistir à quantidade de pressão existente lá. Sem esse tipo de proteção, nossos pulmões estourariam rapidinho. E mais, a pressão da água empurraria líquido para dentro da nossa boca, substituindo o precioso oxigênio por água. Aí precisaríamos conseguir voltar para a superfície caso alguma coisa saísse fora do planejado. Uma das embarcações que fizeram esse mergulho profundo aqui tinha pesos de aço de 450 quilos presos a ela para garantir que afundasse. Esses pesos foram conectados ao navio com um tipo especial de fio que tinha um tempo de corrosão aumentado de 11 a 13 horas na água do mar para caso alguma coisa desse errado lá embaixo e eles precisassem voltar mais rapidamente. Considerando as condições extremas da Fossa das Marianas, ter um bom suprimento de oxigênio é muito importante também. Qualquer embarcação que queira descer lá de novo precisaria considerar algum aparelho capaz de reciclar o ar para reduzir a quantidade de oxigênio que precisa ser transportada para lá. E por último, mas não menos importante, outro problema seria a eletricidade. Não há tomada alguma lá embaixo para você recarregar seu celular, então é preciso levar baterias suficientes para manter todos os equipamentos funcionando, os de comunicação, de suprimento de oxigênio, de iluminação e outros. Mas parece que esses problemas já não são tão desafiadores, pois hoje em dia é possível até comprar um passeio pela Fossa das Marianas. 3 sujeitos sortudos fizeram parte desse projeto em 2020. Eles foram submersos dentro de uma esfera de titânio com 9 centímetros de espessura. Isso garantiu que não sentissem nenhuma mudança de pressão e nenhum estresse fisiológico. Cada um dos turistas fez uma viagem individual que tinha uma duração estimada de cerca de 14 horas. Só para descer eles levaram 4 horas. Assim que chegaram ao fundo, tiveram a chance de ver algumas das criaturas mais extraordinárias do planeta. Depois foi hora de começar a subida de 4 horas para voltar para a superfície.